Existe um prato perigoso que pode te envenenar se for preparado do jeito errado. Alimentos de todos os dias, como mel e caju, podem ser prejudiciais também, sob certas condições. Então, é importante saber estes fatos antes de ingerir algumas coisas. Você já mastigou as sementes enquanto comia uma maçã? Então sabe o gosto desagradável delas. É por causa do cianeto. Mas não entre em pânico. As sementes possuem uma capa protetora. Por isso, o cianeto não entra no seu organismo se você as engolir inteiras. Mas é bom tomar cuidado. Até pequenas doses de cianeto podem resultar em respiração acelerada e sintomas mais desagradáveis e sérios. Outro perigo que ronda sua cozinha são as batatas, as com brotos e partes verdes. Cortar essas partes verdes e os brotos resolve o problema apenas visualmente. A substância tóxica chamada glicoalcaloide pode já ter se espalhado por todo o tubérculo. Essa substância deixa pedaços verdes por um motivo. É um sinal de alerta. Comer batatas assim pode causar náusea, dor de cabeça e outras consequências. Você conhece o chá de bolhas? Se não, é uma boa oportunidade de saborear tapioca de um jeito diferente. Assim como o polvilho, ela é feita com mandioca, que é típica da nossa América do Sul. O polvilho é usado para preparar bolos e biscoitos, e pode ser doce ou amargo. É normal que alguns tipos de mandioca tenham toxinas. A tapioca precisa ser preparada do jeito certo antes de ser consumida. Se for servida incorretamente ou comida crua, as consequências são sérias. Mas quando é processada corretamente, é deliciosa e segura de comer. As frutinhas do sabugueiro são usadas para melhorar o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater resfriados e gripes. Essa planta medicinal precisa ser preparada e manuseada com cuidado também. Se você comer as frutinhas verdes, elas podem fazer mais mal do que bem. É que nesse estágio elas contêm lecitina e cianeto, substâncias químicas que podem causar problemas de estômago, por exemplo. Este aqui é o item da lista que mais me entristece e olha que ela tem muitos produtos saudáveis. Enfim, vou dizer em alto e bom som: pipoca! Há muitos estudos que dizem que a de micro-ondas faz mal à saúde. Primeiro, você ingere as substâncias usadas na embalagem. Há também o temperinho, que não tem nada de saudável. Agora, sabe aquele momento em que abre o pacote e a pipoca recém-estourada enche o ar com aquele cheirinho gostoso? Esse vapor pode causar danos irreversíveis ao seu pulmão. Por exemplo, existe um diagnóstico chamado pulmão de pipoca. Uma substância química usada para dar aquele gostinho amanteigado ao produto de micro-ondas é que causa essa doença. O que fazer então? Escolha outras opções de embalagem ou compre o milho e faça na panela. A que é preparada naquelas pipoqueiras tem apenas 90 calorias e menos de 1 grama de gordura. Ufa! O número 6 é o mel. Sabia que este produto natural é perigoso para a saúde se comermos mais que uma colher de sopa? Ele tem uma toxina com um nome difícil de pronunciar. Para acabar com ela, o mel precisa passar por um processo de pasteurização. Agora vamos falar dos caroços de algumas frutas. Se você não mastigá-los nem mordê-los, está tudo certo. Mesmo assim, lembre que eles contêm ácido prússico, e essa coisa é venenosa. Já ouviu falar de ackee? Trata-se da fruta nacional da Jamaica. Quando ainda está verde, contém um veneno chamado hipoglicina. Ela precisa estar completamente madura se você quiser comê-la. Para ficar mais claro, a casca deve abrir sozinha. Assim que a fruta estiver pronta para ser colhida, ela vai abrir. Aí, não há o risco de comer a casca altamente tóxica, nem as sementes pretas, e sim a polpa cremosa e deliciosa que fica perto das sementes. Ingerir essa fruta incorretamente pode causar a síndrome do vômito da Jamaica. Fugu é o nome japonês do baiacu e do prato preparado com ele. O interessante é que esta pode ser a última refeição da sua vida se não for preparada corretamente. Esse peixe contém uma toxina muito poderosa e perigosa para seres humanos. Um único peixe tem veneno suficiente para prejudicar 30 pessoas. Por causa disso, os chefes japoneses passam anos treinando para obter uma licença especial. Apesar de todas as precauções e preparo específico, o fugu às vezes é a última coisa que algumas pessoas põem na boca. Você teria coragem? Que aperitivo gostoso! Castanha de caju. Mas ela também pode ser tóxica quando comida crua. Quando você a compra, pode estar escrito castanha crua no rótulo, mas não é 100%. Antes de ir para as prateleiras, é processada com vapor para remover uma toxina chamada urushiol, que fica na casca. O que aconteceria se você comesse esse produto totalmente cru? Uma perigosa reação alérgica se tiver tendência a sofrer esse tipo de complicação.
Tudo depende da sua sensibilidade a esse veneno. E por falar em alimentos crus, o feijão vermelho é arriscado também. Ele contém uma toxina chamada lecitina, que pode causar dores estomacais e outros problemas digestivos. Basta engolir de 4 a 5 feijões crus para sentir esses efeitos colaterais. O vermelho é rico em proteína vegetal, vitaminas essenciais e minerais. Prepare do jeito certo para aproveitar tudo de bom que ele oferece. Deixe no fogo por pelo menos 10 minutos. Ferver por menos tempo ou em temperatura baixa pode aumentar a toxicidade dele. O feijão pode se tornar ainda mais tóxico se for consumido cru. Então, sim, é preciso um mínimo de 10 minutos e temperatura alta. Comer muitas amêndoas amargas não tratadas pode causar sintomas desagradáveis e problemas de saúde. As folhas de ruibarbo são traiçoeiras também. Você pode comer os talos, mas não mastigue as folhas. Elas contêm ácido oxálico, que se prende ao cálcio. Isso faz o organismo ter dificuldade em absorver a quantidade necessária desse elemento. Cogumelos. Para muita gente, a pizza e o espaguete não seriam tão bons se não fossem eles. E todos sabemos que essas belezinhas são imprevisíveis, principalmente os silvestres. Aqui estão duas das espécies mais perigosas, a cicuta verde e a amanita virosa. A carambola é uma escolha arriscada para quem tem rins sensíveis. Se for o seu caso, é melhor ficar longe dessa fruta. Rins que funcionam normalmente podem filtrar as toxinas da fruta. Mas se eles não conseguirem fazer isso, a toxina vai vagar pelo organismo, causando alguns problemas. O próximo produto da lista é a noz moscada. Se você gosta do sabor dela, assim como eu, pense bem antes de sair colocando em todos os alimentos. Pequenas quantidades são boas e saudáveis. Mas se você comer algo como colheradas dela, poderá ter problemas. Mesmo se forem 2 colheres de chá, toque toque, você foi envenenado. O atum enlatado é prático, não é caro, é uma boa fonte de proteína e, com a ajuda dele, dá para preparar uma refeição deliciosa rapidinho. Nem é preciso usar o fogão, basta pegar alface, pão e alguns ingredientes. Pronto, que tal fazer isso de 3 a 5 vezes por semana? Isso poderá fazer você sentir um efeito colateral chamado de intoxicação por mercúrio. Isso depende da quantidade e do tipo de alimento consumido. Atum enlatado contém mercúrio. Médicos dizem que todo tipo de peixe tem algum nível desse metal. Mas esse nível varia de espécie para espécie. Por exemplo, o do atum enlatado é relativamente alto. Obviamente, os alimentos do mar são uma ótima fonte de ômega 3 e de outras coisas que fazem bem ao cérebro e à saúde de modo geral. Para prevenir, especialistas aconselham escolher aqueles com baixos níveis de mercúrio. Aqui está um fato interessante relacionado a isso. Para aproveitar o máximo das gorduras ômega 3 do atum enlatado, escolha o que é armazenado em água em vez de óleo. Nas latas, o óleo se mistura com algumas das gorduras naturais do atum. Você abre a lata e drena o óleo, e alguns dos ácidos graxos ômega 3 são jogados fora. Mas a água e o óleo não se misturam. Então, o peixe não perderá as gorduras ômega 3. Você pode acrescentar um pouco de óleo e molho depois de abrir a lata.